Na quietude de uma manhã comum, o mundo despertou para um evento extraordinário, um evento que há muito fora profetizado nas páginas sagradas da Bíblia. O arrebatamento da igreja aconteceu sem aviso prévio, um piscar de olhos que alterou o curso da humanidade para sempre. Foi um momento de surpresa e de pavor, uma reviravolta que ninguém poderia ter previsto com precisão, embora estivesse previsto nos textos sagrados. Milhões de pessoas desapareceram instantaneamente. Carros sem motoristas colidiram nas ruas, aviões sem pilotos caíram dos céus, e o caos se instalou em cada canto do planeta. Aqueles que haviam sido arrebatados, os crentes fiéis que seguiram os ensinamentos de Cristo, não estavam mais presentes para testemunhar o colapso da sociedade que se seguiu. A falta de suas presenças foi imediatamente sentida, deixando um vazio profundo na vida daqueles que ficaram para trás. A terra, agora sem a luz daqueles que foram levados, mergulhou em um abismo de angústia e desespero. As ruas das grandes cidades, antes fervilhantes de vida, se transformaram em cenários de pânico e desordem. As sirenes das ambulâncias e dos carros de polícia soavam incessantemente, lutando para trazer algum controle ao caos desenfreado. O que antes era uma sociedade relativamente organizada e pacífica, transformou-se em um cenário de filme de terror. Os governos ao redor do mundo convocaram reuniões de emergência, tentando entender e explicar o inexplicável. Teorias conspiratórias surgiram, mas nenhuma resposta satisfatória foi encontrada. Sem uma liderança espiritual, sem a voz da esperança que havia sido arrebatada, a humanidade se sentia perdida, como um navio à deriva em um mar tempestuoso. A ausência de uma explicação racional levou muitos a questionarem suas próprias existências e crenças. As instituições religiosas que ficaram para trás tentaram preencher o vazio, mas sem a presença dos líderes espirituais arrebatados, as igrejas ficaram como conchas vazias, ressoando com o eco da perda e da confusão. A fé, que antes era uma âncora, tornou-se uma fonte de questionamento e incerteza. Nas casas e nas ruas, o desespero se manifestava de diversas formas. Famílias dilaceradas pela perda choravam seus entes queridos desaparecidos, sem compreender a razão ou o propósito. Os que haviam rejeitado a fé agora se viam confrontados com a dura realidade de sua escolha. Muitos sentiam uma culpa profunda, como se tivessem sido diretamente responsáveis por serem deixados para trás. As dúvidas e o medo se espalharam como uma praga, contaminando corações e mentes. Alguns se voltaram para a violência, saqueando lojas e lutando por recursos, enquanto outros se isolavam em suas casas, temendo o que poderia vir a seguir. O senso de comunidade desmoronou, e a desconfiança se espalhou como um incêndio descontrolado. A mídia, desesperada por explicação, transmitia imagens de caos e desespero. Os sistemas de suporte psicológico e médico foram rapidamente sobrecarregados, incapazes de atender à demanda massiva por ajuda. A humanidade estava à beira do distúrbio emocional e psicológico. Sem a esperança da redenção, sem a promessa de um futuro melhor, o mundo se tornou um lugar sombrio e hostil. A humanidade, antes tão segura de sua própria importância e imortalidade, agora se via diante de sua fragilidade. A ciência e a tecnologia, que tantos acreditaram ser suas salvações, mostraram-se impotentes diante da magnitude do evento divino. O progresso material, que havia sido o foco de tantas vidas, provou ser uma base instável em tempos de crise espiritual. O desespero crescia a cada dia, como uma sombra que engolia a luz do sol. As notícias chegaram a uma lista interminável de tragédias e conflitos, sem nenhum sinal de melhora. A natureza parecia também refletir a desordem interna do homem, com desastres naturais aumentando em frequência e intensidade. Terremotos, inundações e tempestades devem estar em toda parte, como se a própria Terra estivesse respondendo ao tumulto humano com sua própria forma de convulsão. A economia global entrou em colapso,
com os mercados financeiros despencando e moedas perdendo valor. O comércio internacional praticamente cessou e muitos países fecharam suas fronteiras na tentativa de conter o caos interno. A fome e a escassez de recursos tornaram realidades diárias para milhões de pessoas. O conceito de um mundo unido em busca de progresso e paz parecia uma memória distante. Em meio ao caos, surgiram líderes e profetas autoproclamados, oferecendo suas próprias interpretações dos eventos e prometendo salvação através de diferentes meios. Algumas dessas figuras ganharam seguidores rapidamente, enquanto outras foram desmascaradas como charlatões. A desesperada busca por respostas levou muitos a caminhos perigosos e destrutivos. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. O arrebatamento da igreja deixou a terra em um estado de angústia profunda e desespero palpável. A ausência dos crentes, daqueles que carregavam a esperança e a fé, criou um vácuo que não pôde ser preenchido. Os deixados para trás enfrentavam um novo e terrível capítulo na história da humanidade. Um capítulo onde a busca por esperança se tornava uma luta constante e onde a sobrevivência se tornava a única prioridade. Esta crônica do fim dos tempos nos faz refletir sobre o valor da fé e da esperança em nossas vidas. Em meio ao caos e ao desespero, é a luz da crença que nos guia, e sem ela estamos verdadeiramente perdidos. Mas há sempre uma saída, uma luz no fim do túnel, a salvação oferecida por Jesus Cristo. Aqueles que escolhem crer em Jesus encontram uma nova vida, uma nova esperança. Eles se tornam parte da família de Deus, com a promessa de vida eterna e a segurança de que, independentemente do que aconteça neste mundo, há um lugar preparado para eles na eternidade. A mensagem de Jesus é clara e simples. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus 11:28. Assim, em meio a qualquer tribulação, lembre-se da promessa de Jesus. Sua segurança está disponível para todos os que creem.